O quão forte era Tengen Uzui? Navegando pelo submundo da rede vizinha, me deparei com vários vídeos de várias páginas dizendo que Uzui era o pilar mais fraco por ter o pior desempenho contra o Lua Superior mais fraco, dizendo até que personagens como a Shinobu, Mitsuri ou Akanao humilhariam Uzui com muita facilidade. Então me inspirei para fazer esse vídeo completo a respeito do grande pilar do som, onde vamos analisar o personagem, suas habilidades, seus pontos fortes e fracos e se de fato Uzui era ou não um pilar fraco, usando dados oficiais da obra. Vamos começar pelo começo e falar sobre o passado de Tengen que o levou a virar um caçador de demônios. Tengen nasceu em uma família de ninjas no antigo Japão. Por conta desse vínculo com ninjas, Tengen cresceu dentro de guerras entre clãs, o que significa que Tengen viu de perto as consequências das guerras. Como o clã Uzui estava tendo muitas baixas, o líder do clã, sendo o pai do Tengen, decidiu intensificar os treinos para seus filhos. Ao todo, Tengen Uzui tinha 8 irmãos, e com os treinos intensos, o pai de Tengen forçava os filhos, ainda crianças, a lutarem numa batalha mortal, onde só um poderia sair vivo. Nesses combates, Tengen matou 4 dos seus irmãos, e seu irmão caçula matou outros 3 irmãos, tudo isso antes deles atingirem os 15 anos de idade. Tengen e seu irmão foram submetidos a experiências que os fez ganhar imunidade a venenos por ser uma arma muito utilizada entre ninjas. Tengen e seu irmão foram forçados a casarem com 3 esposas, pois seu pai via as mulheres como uma fábrica de gerar filhos. Quanto mais esposas, mais filhos. O que nesse ponto de vista fazia sentido, já que o clã Uzui estava tendo muitas baixas. Vendo a perversidade de seu pai e que seu irmão caçula estava virando uma cópia do pai, onde os dois se tornaram perversos e frios até com as próprias esposas, Tengen decide fugir, virando um renegado, e nessa fuga, Tengen e suas esposas encontra o Buyashiki, líder dos caçadores de demônios, que convida o quarteto a ajudar nessa batalha, onde os caçadores ajudariam pessoas indefesas dos ataques demoníacos que acontecia por todo o Japão. Tengen passou por um treinamento com o antigo Hashira do Trovão e acabou criando sua própria respiração, chamada Respiração do Som. Tengen Uzui criou um design de arma dupla interligadas por uma corrente, funcionando tanto como espadas gêmeas como um nunchaku de espadas, aumentando a precisão e velocidade dos ataques de Uzui. Não à toa, Gyutaro elogiava a velocidade dos ataques de Tengen no combate várias vezes, sendo o segundo pilar com o ataque mais rápido, perdendo exclusivamente para Mitsuri, que possui uma espada chicote que fornece ataques mais rápidos e precisos. Tengen junto das esposas passaram a caçar demônios, e ao vencer um Lu inferior, Uzui sobe de posto como Hashira. Atributos. Bem, agora vamos falar sobre seus atributos e escalá-lo comparando com os demais Hashiras. No combate da Shinobu contra o Doma, é dito pela gótica que pessoas altas tinham pernas mais longas, sendo mais rápidas para se locomoverem, além de terem mais músculos pelo corpo, dando poder de ataque contra os Onis. Shinobu tem estatura baixa, o que significa que ela não era rápida o suficiente para se manter numa luta de alto nível com luas superiores, tanto que Doma zombava da Shinobu o tempo todo, e nem tinha força o suficiente para decapitar os demônios, mesmo sendo a quarta pilar mais rápida, porém a mais fraca comparada aos outros pilares, sendo escalada como a última colocada na lista de força dos pilares. Tengen Uzui, por sua vez, é o segundo Hashira mais alto, porém o Hashira mais rápido, sendo que Gyomei, o mais alto dos Hashiras, é cego, então o combate à distância se tornou seu forte, por usar a ecolocalização para mapear o local do combate. Então por esse detalhe, Gyomei não é o mais rápido dos pilares, pois seu estilo de luta é focado no médio a longo alcance. No fanbook, a autora escala Uzui como o pilar com os pés mais rápidos, sendo de longe o Hashira mais rápido. Alguns fãs não gostam de usar esse ranking de velocidade, pois seu título é Ranking de Velocidade Arbitrário, o que deveria significar que não foi usado nenhum critério para essa ordem da lista. Mas nesse caso foi usado o mangá, a obra original. Muitos gostam de dizer que foi dito que Obanai correu em zigue-zague, o que não faz sentido numa corrida de linha reta, o que é verdade. Porém, Obanai usou sua respiração para correr mais rápido. Porém, Uzui e Shinobu também correram em zigue-zague e ficaram em posições melhores que Obanai. Isso porque Obanai e Tengen criaram suas respirações que são derivadas da respiração do trovão, cuja característica é correr em zigue-zague, como vemos Zenitsu fazer em suas lutas. Doma elogiou a velocidade da Shinobu quando ela correu em zigue-zague, ou seja, o ranking de velocidade arbitrário tem um mangá de base, e não é algo aleatório. Além disso, os Hashiras decidiram fazer uma queda de braços para escalar o mais forte, e Uzui ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Gyomei. Gyomei foi escalado como insanamente forte, enquanto Tengen foi escalado como realmente forte.
Para comparação, a Shinobu, que é uma personagem que dizem que consegue humilhar o Tengen, ficou em último lugar no Braço de Ferro, escalada como fraca, perdendo até para o Abanai, que viveu em cativeiro comendo gordura e poucos nutrientes. Falando em velocidade, tem vários momentos destacados sobre Tengen, e um deles é quando Tanjiro vai dar uma cabeçada no Uzui, e o Tengen teleporta para o telhado, saindo da rota do ataque do Tanjiro, sendo que ninguém viu o Uzui se mover. Mais à frente, a caminho do distrito do entretenimento, Tengen cria uma distância enorme entre ele e o trio de protagonistas, recebendo um elogio por sua velocidade. Mais à frente, após o desaparecimento do Zenitsu, temos Tanjiro e Inosuke conversando no telhado de uma das casas. Do nada, Tengen surge, sem Inosuke ou Tanjiro notarem sua aproximação. Inosuke ainda diz que nem houve uma oscilação no ar para entregar a posição do Uzui. Bem, o que Inosuke diz aqui é surreal. Provavelmente você já esteve num carro que parou no semáforo e veio uma moto que passou do lado fazendo o carro balançar. Isso porque as moléculas de ar ao redor do carro se moveram quando a moto passou, fazendo o carro balançar. Mas o Uzui se moveu tão rápido que nem as moléculas de ar se moveu ao redor do Tanjiro e do Inosuke. E o feito de velocidade do Uzui ainda é mais surreal quando lembramos que Tanjiro e Inosuke são dois personagens sensoriais. Tanjiro sente cheiro de Onis mesmo escondidos entre humanos, como foi no caso dele achando Muzan pela primeira vez, dizendo que aquele homem tinha o mesmo cheiro que tinha na sua casa, quando sua família foi encontrada morta. Sendo que Tanjiro treinou com Urokodaki 2 anos, ou seja, durante 2 anos Tanjiro guardou a lembrança do cheiro estranho que sentiu em sua casa, e conseguiu identificar no meio de uma multidão de pessoas numa cidade quem correspondia com aquele cheiro estranho que ele sentiu no massacre da sua família. No primeiro capítulo, Tanjiro cheirou os cacos de um vaso e disse ter cheiro de gato, mas Tanjiro não sentiu o cheiro do Uzui se aproximar, nem o Inosuke sentiu o Uzui chegar, sendo que Inosuke sentiu a presença do Oni no Arco das Aranhas, mesmo a floresta estando cheia de Onis e caçadores. O Inosuke soube dizer com exatidão qual direção tomar para achar o Oni que eles caçavam, mesmo nunca tendo visto esse Oni, mas com o Uzui não aconteceu, o que só fortalece o feito de velocidade do Uzui. Gyotaro também não conseguia atingir o Uzui, dizendo que mesmo atacando para matar, o Uzui se defendeu, recebendo apenas um arranhão, ao invés de ter a cabeça cortada. Mesmo sem um dos braços, o Uzui segura Gyotaro num combate igualado, com nenhum dos dois conseguindo finalizar a luta. Mas até aqui foi apenas o feito de velocidade. Mas e o feito de força? Afinal, o Uzui é o segundo Hashira mais forte segundo a autora. Uzui mandou Tanjiro e Inosuke fugirem, pois era certeza que uma superior estava agindo naquele lugar. Então Uzui passa a vasculhar as ruas, até ouvir um barulho vindo do subsolo, aonde Zenitsu e as esposas de Uzui lutavam contra a faixa da Daki. Uzui pega suas espadas e em poucos movimentos de braçada contra o chão, uma enorme cratera se abre. Uzui simplesmente abriu uma cratera enorme na braçada, sendo um baita feito de força física que não se repetiu na obra toda, nem pelo Hashira mais forte Gyomei. Ainda em feito de força, Uzui troca golpes com Gyutaro, e a colisão dos golpes se encontrando destrói as casas pelo distrito do entretenimento, gerando explosões e fogo pelo atrito dos ataques, aonde esse feito não se repete pela obra toda. Feitos semelhantes a este são da nossa gótica Shinobu, que usando os músculos das pernas, ela destrói uma ponte de madeira no combate com Doma, mas os músculos das pernas sempre serão mais fortes que os músculos dos braços, por isso se levanta mais peso com as pernas do que com os braços. E outros Hashiras pisando no chão criam um buraco com a pisada, como o Gyomei ou como o Obanai. Gyutaro também reconhece a força do Tengen quando Uzui tenta cortar seu pescoço, fazendo a lâmina da espada crescer ao segurar a espada com 2 dedos, sendo um baita feito de força que foi reconhecido. Ainda falando em velocidade, mas agora velocidade de ataque, Tengen fez muita coisa, segurando Gyutaro numa luta acirrada, sendo que outros pilares para se igualarem aos Luas Superiores no Castelo Infinito, por exemplo, tiveram a ajuda de pelo menos 3 personagens nível Hashira, como Gyomei, que precisou do Tokito, Genya e Sanemi para se igualar ao Kokushibo, ou Tanjiro, que precisou da ajuda do Tomioka contra o Akaza, e mesmo assim estavam para perder. Ou a Shinobu, que para seu sacrifício valer, foi necessário o Rei das Montanhas Inosuke e a Kanao, e mesmo assim estavam para morrer, mesmo Doma brincando no combate. Tengen segurou sem grandes dificuldades Gyotaro, mesmo sendo dito no mangá que o veneno do Gyutaro estava deixando Tengen mais lento.
Literalmente no mangá, diz que por conta do veneno, Tengen não pode mais atacar o pescoço do Gyutaro, sendo obrigado a se defender e esperar que o Tanjiro ataque o pescoço do Lua Superior. Esse detalhe nos explica como o Uzui perdeu um olho e um braço, pois justamente o veneno estava deixando o Uzui mais lento no decorrer do combate, o que fortalece o argumento de fãs dizendo que Gyutaro tinha potencial de ser superior 4. Pois o que foi demonstrado do Hantengo não se compara com Daki e Gyutaro, nem nas habilidades de combate, já que sendo a Hashira mais lenta, a Mitsuri desviava dos ataques dos dragões do Zorakuten tranquilamente, e Zorakuten não disse quantos Hashiras derrotou, o que narrativamente coloca Daki e Gyutaro acima do Zorakuten. O último detalhe é que Obanai, por exemplo, foi envenenado pelo Muzan, aonde foi dito que esse veneno funcionava como um veneno mortal que mata as células do corpo. E por ter um corpo pequeno, Obanai sentiu muito rápido os efeitos desse veneno do Muzan, que estava enfraquecido por conta dos remédios criados pela Shinobu e Senhora Tamayo, que transformava o Muzan em humano de novo, fazia seus poderes diminuírem e envelhecia Muzan a cada momento. Já Tengen é o segundo pilar mais alto e sentiu o veneno do Gyutaro muito rápido, tão rápido quanto Obanai sentiu o veneno do Muzan, cujos poderes estavam enfraquecidos, o que só fortalece no argumento de fã sobre o potencial do Gyutaro ser um Lua Superior 4. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, me ajude com seu like e sua inscrição. E hypa o vídeo se esse negócio ainda existir no YouTube. E comenta qual o próximo personagem de Demon Slayer você quer um vídeo explicando sobre sua força.